Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Papo Católico. E no bate-papo de hoje, nós vamos conversar sobre o terço. O terço que é uma oração católica já consagrada há alguns séculos. Mas muitos cristãos de outras religiões, eles acusam os católicos de usarem vãs repetições e justificam essa afirmação, essa acusação a partir de Mateus capítulo 6, versículo 7, que diz assim: E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, que imaginam que serão ouvidos pelo seu muito falar. Então, não usais de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Mas será de verdade que o terço é uma vã repetição? Absolutamente não. É claro que o terço não é uma vã repetição. A Bíblia não condena a repetição, a Bíblia condena a vã repetição. O que é a vã repetição? É a multiplicação de palavras para dizer a mesma coisa. É quando você pensa que precisa explicar para Deus as coisas. Tanto é que, se continuar lendo o contexto de Mateus, diz que justamente isso. Antes de você abrir a boca, o Pai já sabe aquilo que vocês precisam. E é uma crítica de Jesus feita aos fariseus, aos pagãos, aqueles que multiplicavam as palavras e achavam que pela força, pelo tamanho da oração, a oração seria mais poderosa. Isso não é verdade, porque Deus sabe aquilo que nós precisamos. Existem outras passagens bíblicas que mostram que Deus quer que a gente persevere na oração. É mais ou menos isso o terço. Uma delas é aquela do juiz que é incomodado à noite por uma pessoa que quer pão. E Jesus diz: se ele não levantar porque ama a pessoa que bate, ao menos vai se levantar e atender a porta pelo incômodo. Ou seja, a perseverança é, nesse caso, incentivada por nosso Senhor Jesus Cristo. O terço não é uma vã repetição. Como também a oração de Daniel, capítulo 3, versículo 56, no Antigo Testamento, a oração dos jovens: céus e terras, louvai o Senhor, bendizei-o, exaltai-o eternamente. E assim, se você ler essa passagem, você vai ver que isso se repete por todo Daniel capítulo 3. Existem salmos onde a resposta se repete durante o salmo inteiro. Seriam os salmos uma vã repetição? É claro que não, é claro que não. Então a Bíblia não é contra a repetição, a Bíblia é contra uma vã repetição. Repetir coisas que não são necessárias. O terço não é uma vã repetição, o terço é uma metralhadora. É a certeza que nós estamos rezando e pedindo pelas mãos da Virgem Maria as graças que vêm de Deus. Nossa Senhora não é medianeira de salvação, ela é medianeira de graças. Essa é uma grande diferença e cabe um outro vídeo aí. Mas Jesus também no Horto das Oliveiras, ele ora 3 vezes com insistência para que Deus o livre do cálice, ou seja, do cálice da crucificação. Isso está na Bíblia. Ele ora 3 vezes com insistência para que Deus o livrasse daquele cálice da paixão. Ou seja, Jesus, da sua angústia suprema, estava com medo. Falei isso uma vez na internet e um evangélico disse: ele orou 3 vezes sim, mas foram com palavras diferentes. Bem, isso não está na Bíblia, que foram com palavras diferentes. E também não está na Bíblia que foram com palavras iguais. E justamente porque isso não é relevante. Não é relevante. O importante é que ele foi perseverante na fé. Orou 3 vezes no mesmo sentido. Isso não era uma vã repetição. Era uma oração que saía do coração do homem angustiado e que sentia que a sua morte estava se aproximando. Claro, Jesus sempre foi Deus, Jesus sempre foi homem, mas ele tinha medo. Ele foi carpinteiro, ele sabia quanto doía uma martelada no dedo. Então, queridos, o terço não é uma vã repetição. E também, por incrível que pareça, o terço tem como centricidade a meditação do Evangelho. Cada dezena que os católicos rezam no terço, eles fazem uma meditação. Essas meditações têm a ver com a vida de Jesus Cristo. São 4 terços hoje. Então, em cada terço, cada terço tem 5 dezenas, nós meditamos a vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada terço, conforme o dia, nos relembra o Evangelho.
Você tem que entender que havia uma época que a educação não era espalhada, onde as pessoas eram incultas e as pessoas não sabiam ler e não havia ainda a imprensa. Então, principalmente nesse momento, o terço foi de grande valia porque as pessoas ali incultas meditavam a vida, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada Ave Maria que a gente fala, a gente diz: Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Cada final da dezena, nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. A metade da Ave Maria inicial é metade da saudação do anjo Gabriel à Virgem Maria e uma parte também o cumprimento da prima Isabel quando Nossa Senhora, quando Maria a vai visitar. Assim que a saudação de Maria chega ao ouvido de Isabel, Isabel, cheia do Espírito Santo, diz: Done-me vem a honra que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Então, daí vem a primeira parte da Ave Maria. Claro, o terço não é bíblico, o terço em si não é bíblico, mas as orações do terço, o Pai Nosso é bíblico, o Glória tem um fundamento bíblico, a primeira parte da Ave Maria tem uma fundamentação bíblica e a meditação do terço é bíblica. Então, o terço, por incrível que pareça, ele não é apenas mariano, ele também é cristocêntrico. Ele nos leva até Jesus. Surgiu quando os monges que rezavam os salmos eram muito cultos e sabiam ler, e o povo não sabia ler. Então, o povo pegava, em vez de rezar os salmos, eles rezavam os Pai Nossos. Vários Pai Nossos, 150 Pai Nossos em sequência, porque justamente não sabiam rezar os salmos. Depois, com São Domingos de Gusmão, São Domingos de Gusmão orando, pedindo ao céu uma graça, ele estava tentando combater uma heresia e não estava tendo êxito, e ele pedindo uma oração, alguma maneira de ter êxito na sua evangelização contra aquelas heresias. E dizem que Nossa Senhora apareceu para ele dando a oração do Santo Terço. Claro, nós como católicos acreditamos que Maria não é deusa, não merece adoração, só Deus merece adoração, o culto de idolatria. Maria tem um culto de hiperdulia. Nós, como católicos, acreditamos que tudo que Maria recebe, ela leva ao seu filho Jesus, ela endereça ao seu filho Jesus. Então, espero que você entenda que o terço não é uma vã repetição. Várias guerras foram vencidas com a reza do terço. Várias batalhas foram vencidas com a oração do terço. E a oração do terço é extremamente poderosa. Eu faço essa oração desde os 19 anos e diariamente e tenho alcançado graças extraordinárias de Jesus pelas mãos de Maria. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!